Olá, my friends. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, aqui dando continuidade aqui ao nosso projeto, né, da nossa ferramenta 50381, né? No vídeo anterior, né, fizemos o sketch aí da nossa matriz, né, que é esse que está em sketch em vermelho. Fizemos o sketch também da nossa régua, né, que esse está em azul escuro, né? Fizemos também o sketch aí do nosso pisador, né, que esse é cian aí ou azul mais claro, né? Então vamos agora para a parte de estrutura mesmo, de montar as placas aí. Então o structure, né? Entramos aqui, né? Vamos adicionar a nossa placa, tá? Aqui, ó, vamos começar por baixo, pela matriz. Então é importante que você escolha aqui a montagem correta aqui, ó, né? O lower part, parte inferior, né? Vou falar que essa nossa matriz ela vai ter 24 de espessura, né? Eu vou chamar ela aqui de matriz, tá? Vou dar o nome aqui, opa, aconteceu aqui, matriz, né? A referência do Z é o plano frontal, né? Então a gente vamos escolher aqui plano frontal aqui. Podia escolher da montagem principal, mas vamos escolher aqui o frontal aqui da parte inferior mesmo. Frontal, né? Ele vai pedir aqui os planos, né? Vai pedir o frontal, agora para o plano X, né? Plano X eu vou pedir esse plano aqui que a gente fizemos aqui, não, esse plano 1 aqui, né? Que é a referência bem no furo da peça ali, né? Plano X e o plano direito, que é o outro plano, o plano Y. Então vocês veem aqui, ó, então já está o plano Z, plano X e o plano Y, né? Aqui a gente pode até escolher o material aqui, ó, da nossa peça. Vou colocar esse D2, aqui você pode preencher isso aqui é opcional, né? Você pode preencher aqui o depois, a dureza, vamos falar que a nossa matriz vai ter 60, 62 e o Rock C. É isso aí. E vamos aceitar isso, né? Aqui. Isso, ele virou para o esboço. Aqui eu falo para vocês, em vez da gente estar traçando tudo na matriz, a gente pode pegar agora direto o nosso esboço aqui da matriz, né? Peguei esse esboço aqui, ó, e vamos converter ele, ó, né? Pronto. Então ele já vai começar a desenhar a nossa matriz, tá? Aí a nossa matriz, né? Aqui de vez em quando ele jogou a espessura para o lado contrário, mas aí quando acontecer isso aqui, vocês vão aqui no Z, altura Z, né? E muda aqui, ó, né? Ele muda ali para baixo. Aqui vamos dar uma cor aqui para nossa matriz aqui. Isso. Vamos aceitar. Então a nossa matriz está aí. Vamos salvar. Ok? Já vamos colocar a nossa régua também, né? Nós já fizemos o esboço da nossa régua ali. Então vamos uma coisa. Vamos o structure novamente, né? Vamos adicionar uma placa. Aqui já está na parte inferior, não precisamos mexer. Essa placa nossa, essas réguas vai ter, vamos fazer com 18 milímetros. Tá? 18 milímetros, vamos chamar aqui de, eu estou falando daquela régua do lado, de régua direita, tá? Régua, régua direita. Isso. Essa é a régua de lá de lá, né? A posição Z é o plano frontal mesmo, a gente vem aqui, né? Pegamos o frontal aqui da montagem inferior mesmo. Frontal, a gente sabemos que o outro plano é esse aqui, o X, né? Isso mesmo que o Y vai ser sempre o superior aqui. Vamos ver se preencheu os três planos. Preencheu aqui o plano Z. Tá, preencheu, né? Aqui também, se a gente quiser, é a mesma coisa, podemos colocar aqui o material, né? Nesse caso eu não vou colocar, tá? A dureza podemos colocar aqui, né? Vamos aceitar isso. Como o nosso esboço da nossa régua já está feito, a gente vai ali no esboço, né? Da nossa, da nossa régua, né? Régua direita, cadê o nosso esboço? Está onde que a gente salvamos ele? Está em algum lugar aqui. Cadê o esboço? Está aqui, régua direita, está aqui. Vamos converter isso, né? Ele converte toda a linha, a gente vai aceitar.
Aí a nossa régua já pronta, tá vendo? Vamos dar uma cor para ela também. Vamos chamar isso aqui de. Vamos falar que tem esse azul aqui. Vamos aceitar. Perfeito? A régua está aí. Vou salvar aqui para não perder, né? Já vamos para a próxima peça. Vamos adicionar. Ainda estamos falando ainda da parte inferior. Vai ser 18 também a outra régua, a régua esquerda, né? Como é que régua esquerda? Nome aqui. Usei o frontal, né? Pode vir aqui, né? Frontal da parte inferior, estou colocando. Né? O X é esse plano aqui, né? Que a gente fala como plano 1. E o Y é o plano superior. Pode ver aqui, ele deve ter preenchido os 3 planos, plano Z, plano X, tá, perfeito. Né? E vamos aceitar aqui. Vai abrir o plano do esboço. Não precisamos fazer o esboço porque nós já fizemos, né? Então a gente já tem aqui que é a régua esquerda. Vamos só converter. Ok? Tá aí. Ele falou que tem alguma coisa aberta aí nesse contorno. Então, tem que verificar, não repetir, se tem algum problema aqui, ó. Tentar identificar. Aí é aqui, ó, gente. Então, vamos parar o canto. Isso. Perfeito. Agora ele ficou cinza, quer dizer que ele já reconheceu, né, esse esboço. Vamos aceitar. Tá, então nossa régua está aí também. Vamos aceitar. Ela ficou com a cor agora diferente, mas aqui tem um recurso legal. Você pode clicar nessa aqui, ó, nessa régua, né? Copiar a aparência, né? Aí você clica aqui nessa peça aqui, vai aqui, né, na árvore, né? E cola, aparece. Isso, aí fica tudo na mesma cor a régua. Vamos salvar, né? E agora vamos entrar lá no Structure novamente, fazer o nosso pisador aí. Adicionar. Agora, a gente não vai mais, não vamos fazer agora na parte média, não estamos mais na parte inferior, né? Parte inferior é zero. Agora o pisador está na parte média, né? Então precisamos escolher aqui, ó, middle part, né? Esse pisador ele vai ter 18, ele vai pisar na chapa ali e vai vir até a linha da régua. Então a régua tinha 18, a espessura é 1,5, então ele vai ter 18 menos 1,5 aqui. Isso, 16,5. E vamos chamar ele aqui de pisador, né? Tirar essa aqui. Pisador. Perfeito? Ele tem um plano Z, que nós criamos lá no pisador. Então vamos lá no plano, né? Aqui no middle part, né? E temos esse plano aqui, que é o plano do pisador. Então esse vai ser o plano Z, né? Tá ali. O plano X, a gente pode colocar aquele plano que a gente fizemos ali mesmo, né? Que a gente está usando sempre, que o plano passa no furo da peça, né? E o superior aqui, né? Isso, como Y. Ele preencheu lá, né? Tá, preencheu todos os planos. Ok? Vamos aceitar isso aqui. Ele vai abrir o sketch para a gente. Como a gente já fizemos o sketch dele, a gente vai lá, né, no pisador aqui, né? A gente tem aqui o esboço. Caramba, cadê? Não tinha feito. Está aqui, pisador, né? Pisador. Vamos converter esse aqui. E vamos aceitar. Aqui ele já fez nosso pisador aí, ó, né? 16,5, né? Que ele está do plano, né? Em cima da chapa, ele vem até aqui em cima, na linha da régua, né? Então ele está feito aí. Podemos dar uma cor para ele aqui, né? Vou aceitar isso. Perfeito, ok. Vamos salvar.
A gente pode até desligar aqui, aqui os rascunhos para a gente ter uma ideia. Então é isso aí, né? Ele vem, ela apoia ali, né? Por exemplo, se a gente isolar só o pisador, ó. Eu vou isolar o pisador? Não. É. Vamos deixar só aqui. Aqui tem uns truques legal também, aqui nesses ícones aqui, ó. Tá aqui a parte total da ferramenta, a middle part, ó. Tá vendo? Aí você enxerga só a parte de cima, a parte média. Então aí, vê que ele está apoiando na chapa, né? Do jeito que a gente fizemos lá no plano, né? É o que a gente quer, né? E é isso aí. E ele tem todo o perfil, tá vendo? Ele vai guiar o macho aqui, né? Nossa faca de avanço vai estar guiada aqui, né? E é isso aí. Depois a gente vai fazer essa furação toda aqui do macho. Por isso que a gente fizemos aquela aba ali para reforçar, né? Porque então, todo esse vazio do macho aqui, né? Nessa cavidade do macho vai estar aqui. Então, isso aqui para dar parede ali. Senão ia quebrar o nosso pisador aí. Então, vem tudo aqui, você consegue enxergar tudo de vez, né? Agora, vamos continuar colocando aí. Vamos agora para a parte de baixo. Na parte média mesmo, a gente tem o porta-pisador. Então, como já está aqui na parte média, vamos continuar aqui, né? Vamos aqui adicionar outra placa, né? Na parte média, vamos falar que essa placa que vai estar aí vai ter 30 milímetros, né? E vai ser, vou chamar de porta-pisador, tá? Isso. O Z, a superfície Z dele é encostado no pisador, é essa aqui, ok? Os outros X e Y, vamos buscar ele lá, do mesmo jeito que fizemos com a outra. O X vai ser sempre esse plano que passa no furo aqui, né? E o Y é o plano direito aqui, estou falando da parte média, esse aqui, superior. Preenchido todos os planos, né? Z, X, Y, é isso aí, espessura de 30. Vamos aceitar isso aqui. Isso aqui a gente pode até pegar, copiar aqui o perfil da matriz, que ele vai ser do mesmo tamanho. Então a gente pode até lá aqui nesse esboço da matriz aqui, ó, e converter também, né? Vamos converter ele. Ele fica amarrado. Na hora que você precisar mexer na matriz, vai mexer nisso aqui também, né? Mas acho que para essa ferramenta não vai ter problema. Vamos aceitar isso. Isso, ele já fez a nossa espessura aí, né? Nosso porta-matriz aí, né? Nosso porta-matriz vai estar parafusado e pinado nela, né? 30 milímetros. Eu acho que 30 está razoável aí. 30 milímetros. Eu acho que está bom. 30, podia até ser 24 também. Vamos começar, vamos deixar 30 mesmo, né? Do jeito que está. Vamos só mudar a cor aqui. Isso. Então tá ele aí, né? Vamos aceitar isso aqui, né? E na parte de cima agora, vamos colocar o nosso porta-punção. Já que a gente estava na parte de cima, vamos adicionar o nosso porta-punção aí. Adicionar. Agora, porta-punção, né? Não pode confundir. Porta-punção está na parte superior. Então, temos aqui escolher a upper part, né? Vamos falar que o nosso porta-punção tem 20 milímetros de espessura, né? Vamos dar nome aqui para ele, né? Opa, por que não foi? Porta-punção, né? E a face Z, agora, a face dele é em cima do nosso macho, né? Vamos colocar em cima aqui da nossa faca de avanço. O primeiro macho que fizemos aqui, ó. Esse é o Z, né? O X e o Y, estamos falando da parte superior agora. Então, o X, né? A gente tem, vamos colocar isso aqui como X, né? E o plano Y é o parte superior, vamos achar aqui a parte superior, né? Tá aqui. Vou colocar aqui o direito aqui, né? O superior aqui. Isso. Você clica aqui, dá para ver. Preencheu o Z, preencheu o X, preencheu o Y, né? Ok? Isso.
Ele também, como vai ser tudo do mesmo tamanho, ele tem o mesmo perfil da matriz, né? Vai ter o mesmo perfil da matriz. Se a gente precisar mudar, a gente muda depois, mas vamos considerar que ele tem o mesmo perfil da matriz. Então, vamos chegar aqui no perfil da matriz, aqueles esboços que fizemos, né? Esboço matriz, vamos converter ele também, né? Pronto. Então, está aí nosso porta-punção, eu vou começar a desenhar, né? Aqui, se você puder verificar, ele estrudou para o lado errado. Então, a gente vai aqui no parte Z e vamos inverter aqui, ó. Isso. Vem para cá, né? Vamos mudar a cor. Vou pôr essa cor aqui. E ficou um espaçozinho aqui entre ela e a placa. Coisa. Ele não precisa bater em cima da placa, como não tem dobra, é só corte, ele só não precisa bater tudo rígido. Então, eu vou colocar que ele tem 18 milímetros, tá? Mais uma folga aqui, isso. Um pouco mais folgada. Talvez eu vou tirar um pouco nessa guia também. Isso. Talvez essa guia aqui também, eu acho que ela está muito espessa aí com 24, acho que não precisamos disso, né? Mas se a gente quiser autorar, você vem aqui, né? Clica nela, entra no Tool Structure. Ou não, aqui, você escolhe, né? E aqui você pode modificar aqui. Vamos colocar ela com 24, vai. Vamos deixar assim por enquanto, né? Ela não precisa bater rígido, porta-punção, que é só corte, vai ter os pisadores, vai ter as molas. Vamos manter assim. Ok? Vamos salvar, né? Aqui em cima a gente pode colocar aqui uma placa de choque, né? Para os machos não penetrar no cabeçote. Vamos colocar então a placa de choque aqui. Mesma coisa, vai no Tool Structure, né? Vamos adicionar aqui uma placa na parte de cima. Vamos falar que essa placa de choque tem, vamos falar que ela tem 10 milímetros, vai, né? Placa de choque. Opa, se perdeu aqui, vamos lá, parte de cima, tem 10, vamos chamar aqui de placa de choque. Superior. Isso, placa de choque superior. Posição Z aqui em cima do porta-punção, né? E as outras X, o Y, o X é aquele sempre nosso lá, né? A gente pode ir aqui e colocar esse plano da tira aqui como X, né? Como ir no parte superior, né? Na parte superior, escolher aqui o superior. Pronto. Os três planos aí, né? 10 milímetros, vamos aceitar isso aqui. Né? E vamos converter as linhas do porta-punção mesmo, né? Ele vai ter a mesma dimensão, essa mesma dimensão aqui, ó, do porta-punção. Vamos converter essa linha aqui. Ó. Aceitar. Ok? Então, tá aí. Vamos só escolher uma cor para ele. Pode ser aqui, vamos pôr essa cor aqui. Vamos aceitar. Isso. Perfeito. Sempre salvando, né? Agora na parte de baixo vamos colocar a nossa base. Né? Então vamos lá. Structure. Agora a base, né? A base inferior, né? Vamos adicionar aqui. Vamos colocar uma base de 39 milímetros. A base aqui padronizada aqui para a gente, ela tem espessura de 30, depois o próximo é 39. Vou colocar aqui 39, só para a gente ver como é que fica. Só que a base não está mais aqui, a base é na parte superior, para a parte inferior, tá? Então vamos lá para o lower part, né? Parte inferior. Então nós vamos chamar aqui de base. Para não ver, base, né? O Z vai estar aqui nesse plano, né? O X é a mesma coisa, vamos escolher aquele da tira mesmo, né? Que é esse plano aqui, o X. Na parte inferior, vamos lá para a parte inferior, a lower part, está aqui, vamos escolher aqui o superior. Isso. E preencheu todos os planos, ó, o X, o Z, o X e o Y. Perfeito.
Vamos colocar 39. Se a gente achar que está muito, a gente diminui aí, né? Vamos abrir o sketch aí para nossa base agora, tá? E abriu aí. Só vou falar que a nossa base está aqui assim, né? Ok? Vou pegar o ponto médio dessa linha, ponto médio, vou coincidir com a origem, né? Horizontal. Ok? E vamos colocar uma medida aqui. 250. Depois a gente vai ter que pôr nossas buchas aqui e coluna, né? Vamos deixar 250. E aqui para cá, vamos colocar quanto também? 250. 250 por 250 seria nosso bloco aí, né? Vamos colocar a medida aqui da origem para cá. Aqui uns 90. É, mais ou menos assim. Vou deixar um pouquinho para cá. Vou deixar um pouquinho para... Vou deixar aqui 70, vai. Opa, 70. Vamos ver como é que fica. 80. Mais ou menos isso aí. Vamos aceitar isso aqui. Ok? Então tá aí, né? Vamos escolher uma cor para nossa base. Vou colocar essa cor aqui. Nossa base está aí. E vamos agora para o nosso cabeçote. É lá na parte superior. Vai ser igual a base. Tá? Deixar ele igual à base. Ou talvez até um pouco menor. Não sei como é que a gente faria aqui o menor. Um pouco menor. Ou igual, vou fazer igual. Então vamos lá. Então, structure. Vamos para a parte superior agora, tá? Vamos adicionar. Não é mais na lower part, agora a parte superior. Vamos lá para cima, tá? Vamos falar que esse nosso cabeçote tem 30 milímetros. Vamos dar o nome para ele aqui, né? Cabeçote. O Z está em cima aqui da placa de choque. O X é aquele lá que a gente já está cansado de escolher, né? Esse plano aqui. E o plano superior, né? Na parte superior, vamos escolher aqui esse aqui, superior. Então, os 3 planos, vamos aceitar isso. Vamos falar que ele vai ser a mesma dimensão da parte da base. Então vamos converter essa linha aqui. Vamos converter essa linha e essa linha. Okay? Isso aí. Então aí, né? Vamos escolher uma cor também para ele. Vou colocar essa cor. Então tá aí, gente. Rapidinho já fizemos todas as placas aí da nossa ferramenta, né? E mais uma placa aqui embaixo que seria o apoio da tira, né? A gente pode estar colocando também ele aí, o apoio da tira. Então vamos salvar isso aqui, né? Esse apoio da tira a gente pode colocar até... A gente pode abrir a parte inferior, ó. Vou abrir a parte inferior, né? Abrir a parte inferior, né? Vou ocultar aqui vou ocultar aqui esses esboços. Então, né? É isso aí, a parte inferior. A gente pode até trazer aquelas cores lá do principal, né? A gente pode trazer essa cor aqui copiar, né? Copiar a aparência. E vir aqui numa parte, a gente pode ir colar. Vai ficar igual. Aqui também vou copiar aqui a aparência. Vou para lá, para a montagem. Né? Eu vou colar aqui, tá? Para ficar igual mais ou menos que está lá o conjunto principal, vamos fazer para as éguas também, tá? Então, aqui a gente vem aqui, copia, né? Copiar a aparência, voltamos lá na montagem inferior. Você clica aqui, não pode fazer aqui direto, tem que vir aqui
na árvore, tá? E vamos colar aqui. Feito. Aqui também. Vamos colar. Isso. Ficou mais ou menos parecido. Aqui a gente tem o apoio da tira. A gente pode até colocar ele aqui. Em vez de ser lá no conjunto principal, né? Pode aqui salvar. A gente pode colocar o apoio da tira aqui mesmo, né? A gente pode vir aqui. Então, estrutura. Aqui dentro mesmo, né? Opa. Então, estrutura. O que ele fez? Não, ele quer abrir uma outra coisa aqui. Não, vamos cancelar isso aqui. Vamos salvar. Vamos fechar isso. Vou ver só a parte de baixo aqui. Aqui a gente pode vir aqui no lower part. Está vendo? Ele isola tudo. Vamos continuar colocando. Vamos colocar nosso apoio da tira aqui, tá? Então, estrutura. Vamos adicionar aqui uma plaquinha de 1/4 de polegada, 6 milímetros aqui na parte inferior agora, tá? Lower part. Plaquinha 6 milímetros, vai? Plaquinha só para... Vamos chamar de apoio da tira, tá? Isso. O Z vai ser o frontal, né? O frontal da parte inferior, aqui, da parte um pouquinho frontal. Né? Vai ser o... E... Aqui é... Agora, aqui no X, podemos colocar aqui agora, esse aqui da matriz, aqui, ó. Vamos colocar o X, esse plano aqui. Vamos colocar aqui no X 1 milímetro de folga ali. Não precisa ficar encostado na matriz, né? Vou colocar 1 milímetro aqui. Isso. Depois no Y podemos colocar lá o direito mesmo. Direito não, desculpa, o superior. Ok? Vamos aceitar isso aqui. Isso. E aqui vamos fazer um triângulo, vai ser o nosso apoio da tira. Vai estar aqui assim. Opa. Vamos considerar isso aqui. Vamos pôr ele aqui um pouco menor. Aqui, essas coisas sempre atrapalham. Vou falar que essa aqui ele está na origem aqui. Certo? Vamos falar aqui. Daqui até aqui, eles estão iguais. Aqui também, colinear. Né? Vou falar que aqui o ponto médio também está com isso, está horizontal com a origem. Vamos colocar uma medida aqui de... que está, será 120? Ele fica um pouquinho mais estreito que a régua. 122, deixa eu ver se... deve ter 122, 123. Pode ser 123. Né? Isso, ó, já foi lá para o lugar dele. Né? Aí, perfeito? Não, foi para o lugar dele nada. Ele vai ter que vir aqui no Z, né? E vamos inverter aqui. Isso aí. E vamos dar uma cor para ele também, né? Diferenciar um pouco. Usamos quase todas as cores. Vamos pôr essa aqui, ó. Isso. Então a régua está aí. Eu acho que esse podia ter um pouco mais para trás, para dar mais apoio ali para, né, para a régua. Vamos salvar aqui. Esse aqui um pouco para trás, a gente vai entrar naquele sketch. Não precisamos entrar no sketch dele, que ele está vinculado, né? Com aquele... com régua aqui, ó. Não com esse, com esse. A gente pode editar esse aqui, ó. Editar esse esboço aqui, vamos colocar 15 milímetros aqui, ó. Ele já vai atualizar ali. Isso, aí fica melhor aqui para apoiar, né? Isso.
Vê que está pegando aqui, que tem material aqui que a gente precisa tirar da régua, né? A gente pode fazer isso aí até agora. Vamos deixar só a parte inferior. Isso já está, né? Vamos isolar. Vamos isolar. Vamos deixar só. Isso. Vamos isolar esse aqui. Vamos soltar a nossa tira aqui. Isso. Vamos fazer um canal aqui debaixo da tira, né? Não vamos levantar essa tira muita coisa. Então, vamos ter que fazer um canal aqui embaixo dessa régua, para passagem da nossa tira, né? Então vamos editar essa aqui primeiro, editar da peça, né? E nesse plano aqui, vamos fazer um esboço nesse plano. Vamos até virar de frente para a gente. E aqui vamos ter que fazer uma linha aqui, ó, que vai ser a nossa folga aí, né? Na nossa régua, direto. Certo? Aqui vamos converter essa linha. Podemos até agora. Isso. Vamos converter essa linha da régua, né? Essa linha aqui. E essa linha. Vamos colocar essa aqui com canto com essa. E essa aqui vamos trimar tudo isso aqui. Vamos fazer um rebaixo aqui de uns, sei lá, uns 5 milímetros. Por enquanto. Né? Então a gente tem uma folga. Vamos ter que ter uma folga aqui. Né? A gente vem aqui medir quanto tem daqui, ó, até aqui na tira. 3 milímetros. Vamos fazer 3 e 2, uma folga. Vai ficar 0,4 cada lado. Vamos fazer 3 e 15. 3,1 por enquanto. E é sempre bom deixar aí qualquer coisa, é sempre importante deixar o material na peça. Né? Se chegar na hora do tryout, achar que está apertado, o ferramenteiro tem material para tirar. Vamos manter assim. Vamos fazer isso aqui, né? Recurso aqui, vamos fazer um corte estrudado aqui de 5 milímetros. Vamos ver como é que fica. É isso aí. Né? Nossa régua vai passar ali, né? Aquele 1/10 de folga, né? Ela está guiada aí, ok? Aceitar. Nessa aqui vamos fazer a mesma coisa, nessa régua aqui. Vamos editar ela, né? Nesse plano aqui, né? Nesse plano aqui, vamos abrir o nosso sketch. Vamos girar ela aqui de frente para a gente mesmo, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. É diferente, né? A tira tem largura até aqui, depois ela reduz ali. Acho que a gente vai ter que mexer aqui, porque aqui ficou pouco. Vamos ter que mexer nessa régua. Então a gente vamos fazer isso aqui na outra parte, ok? Eu acho que a gente vai ter que aumentar essa régua aqui um pouco mais, né? E vamos ter que mexer nessa parte traseira aqui, porque aqui ela é mais estreita, ok? Isso que a gente vai ter que fazer aí. Ok, pessoal? Aqui a gente vai ter que melhorar aqui, né? Não ficou bom. Então vamos ter que editar essa régua, porque aqui a parte ficou muito, né? Na hora que a gente fazia aqui o nosso tracejado aqui para poder passar o nosso rebaixo, passar a régua, vai ficar muito, muito pequeno aqui. Então vou ter que editar isso aqui, tá? Então vamos fechar isso aqui, vamos considerar isso.
E lá aqui no esboço dessa régua aqui, vamos editar aqui essa régua. Então aqui, vamos colocar essa, aqui está colinear, né? Com aquela outra parte, vamos desligar esse colinear aqui, vamos apagar. Ó, um pouquinho, cadê aqui? Aqui. Ou senão eu vou apagar essa linha aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou apagar essa linha, né? E isso. E vou subir um pouco mais isso aqui, ó. Não é isso também não. Vou voltar aqui. Vamos colocar uma medida. Vou colocar a medida daqui e aqui. Ok? Certo? Olha que isso aqui é. Isso. Agora sim, vou colocar uma linha aqui. Para subir nesse ponto, não era para subir esse ponto. Então vamos voltar aqui de novo. Aqui. Então é aqui que tá sem medida. Vou colocar aquela nossa medida aqui de 27. Perfeito, perfeito. E aqui vamos colocar uma linha um pouco mais para cima, um pouco. A gente poder guiar essa aqui atrás também. Vamos fazer aqui, ó. Canto, vamos fazer. Isso aqui, isso aqui, né? Vou puxar uma linha lá também do meio, da origem, né? Até aqui, ó. Esse aqui, vamos colocar aqui uns 22. Acho que 22 está muito, está pouco. Vamos colocar 23. Né? Aí, acho que está muito ainda, talvez até 24. Acho que está bom 24. Né? Essa medida aqui, ela está fora. Não, essa medida aqui, não, não. Isso aqui a gente tinha colocado também a medida lá de cima, que não, daqui mesmo. Acho que era 40, eu acho, se não me engano, né? Vamos manter assim. Agora a gente vai ter que editar como editamos agora, vamos ter que editar o pisador também, tá, gente? Então vamos aceitar isso aqui, né? Ele vai dar talvez algum erro aí, né? Isso. E vamos editar agora, isso aí. Vamos editar a linha do, ó, tá vendo? Já deu erro aqui, ó, né? Porque devido a aquele, vamos aceitar isso aqui. Já deu erro aqui na parte média aqui. Então são essas coisas que a gente tem que ir ajustando aí, né? Então, a parte média, não. Pisador, né? Vou soltar o pisador aqui, a parte média. Middle, aqui, ó. Aqui, ó. Isso não é mais middle. Vou dar uma ocultada nessa aqui. E vou editar a linha do pisador. O pisador agora remontou aqui, né? Então essa linha aqui do pisador aqui, vamos ter que editar. Né? Aqui, né? Sumiu a linha dela ali. Então vamos jogar a linha. Opa, dá um offset aqui da linha da régua. Né? Vou pegar aquele esboço.
Esse aqui, vamos exibir ele. Vou pegar aqui um offset. Aquele esboço. Esconder esses probleminha aí, se a gente consegue aqui com calma ajustar. Eu vou fazer o seguinte, vamos desligar esse aqui. Vou fazer o seguinte, vou sair aqui. Eu vou pegar essa régua aqui e vou ocultar ela. Vou sair aqui também. Vou ocultar essa aqui, acho que é melhor fazer assim. Vamos ocultar aqui. Vamos soltar esse esboço, isso, tá ali, né? Então, vou soltar aqui os esboços. Isso. Vamos pegar o esboço do pisador, né? Esse aqui, né? Vamos editar agora. Isso, agora acho que vai ficar mais fácil aqui pra gente. Né? Vamos colocar aqui um offset, né? Vamos colocar aqui um offset de 0,5 dessa linha aqui. Vou inverter. Isso. Vamos. Ok, fechamos aqui, fechamos essa com essa. Isso. Vamos aceitar isso aí. Aqui. Isso aí. Saindo do modo isolar. Isso aí. Ele falou que a régua. Vamos desligar todos esses esboços. Ele falando que tem algum erro aqui, né? Na régua. Então, vou fazer o seguinte, vamos abrir só essa régua direta. Ele falou que tem um erro aqui, ó, nesse esboço. Por quê? Aqui, ó. Apagar essa linha. Vamos puxar uma linha aqui, ó. Vamos eliminar esse erro, tá? Vou salvar esse. Mandar ele recalcular tudo. Isso. No pisador, vamos soltar aqui toda a nossa peça. Isso. No pisador ele falou que tem um erro também. Vamos abrir o pisador isoladamente para ver o que é que ele está achando lá. E vamos ver o que é. Tá, essa linha aqui, ó. Vamos apagar essa linha aqui, que ele não está. Não sei por que ele não está achando. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Isso. Ele perdeu alguma referência. Vamos aceitar isso aqui. Opa. Tem alguma coisa errada aqui. Não, não é coisa errada. Por que ele não. Exibir problema em verificar o esboço. Tem algum problema aqui, gente. Pode ter duas linhas aqui. Vamos deletar essa. Tem duas linhas. Agora vamos tentar fazer uma linha aqui. Ó. As coisinhas geralmente acontecem.
Isso, perfeito. Vamos salvar aqui. Sim. Né? Isso, agora não tem erro nenhum na nossa árvore aí. Né? Vamos ver só a parte média, a parte de baixo aqui. Isso. Vou tirar essa aqui. Isso. Então, agora sim. Perfeito. Então, aqui nessa régua, eu vou só isolar essa régua. Vamos isolar essa régua aqui, ó. Isolar. E vamos soltar só nessa tira. Isso. Agora precisamos fazer aquele alívio debaixo dessa régua aqui, ó. Vamos meditar essa régua aqui, ser dito. Então, nesse plano aqui, isso. A gente traz aqui para a posição. Vamos tirar aqui, vamos fazer aqui naquele nosso rebaixo para passagem da tira. Ok? Então, esse rebaixo aqui, ele vai estar aqui, ó. Né? A gente pode até fazer ele aqui assim, ó. Ok? Podemos fazer ele aqui. Vamos coincidir essas duas linhas. Né? Essa também coincide com essa. Ok? Então, isso aqui é a parte de projeto mesmo, né? Aqui vocês vão, né, ajustando aí. Né? Isso aqui a gente vai fazer aqui. Isso. E aqui vamos deixar aquela folga lá vamos medir aqui quanto que tem. Daqui é a tira. Tem 3, vamos deixar 3,1 também. Daqui. Ó, daqui. Até aqui. Deixar 3,1. Né? Vamos deixar esse materialzinho aí. E vamos, né, fazer o rebaixo aí de 5 milímetros. Isso, já tá vendo? Já fizemos ali, ó. Né? Valeu para a nossa passagem da tira. Agora precisamos fazer aqui do lado de trás, né? Ok? Então, aqui nesse mesmo plano, né? Nesse mesmo plano aqui, vamos fazer o nosso sketch para a gente tirar aqui nessa parte de trás aqui, né? Aqui está tudo cheio, a tira não vai passar aqui. Então, aqui é a mesma coisa. A gente pode até puxar uma linha aqui, ó. Esse caso aqui que... Vamos converter essas linhas aqui, ó. Converter essa e essa linha aqui, ó. Ok? Isso. Vamos agora... Aqui vamos ver. Isso começa, né? Perfeito. Vamos medir aqui, ó, quanto que tem aqui daqui até a tira. Ó, 4. Vamos fazer 4 e 1. Né? Vou fazer aqui 4 e 1 até aqui, ó. Ok? Vamos retirar esse material aí. 5 milímetros também. Isso. Agora a nossa tira passa aí, tá vendo? Isso aí. Ok, pessoal? Isso aí que a gente quer fazer. Aí vamos soltar todas as nossas peças, né? Aqui tem uma aqui na parte média que ela está oculta. Aqui ó, na parte no middle aqui temos nossa peça aqui. Aqui, ó. Vamos exibir isso. Ok, pessoal? Então aí foi só a colocação das placas, né? Tá colocado nossas placas aí, né? Então aí no próximo vídeo a gente vai estar fazendo a passagem dos machos aí pelas essas placas, né? E depois as fixações, vamos colocar aí os limitadores, né? As fixações todas, né? Então, por enquanto, nesse vídeo fica por aqui, tá? Então, isso vai mostrar como é que a gente coloca nossas placas aí. Então, a ferramenta aí está praticamente tudo definido aí, praticamente, né? A parte mais pesada aí, né? Com esses dados você já podia tirar a lista de material, tá? Já enviar para a ferramentaria para ir adiantando. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só isso. No próximo vídeo vamos fazer essas furações aí dos machos aí pelas placas e continuar montando tudo aí. Ok? Então, valeu, até a próxima. Né? E por gentileza, dá aquele like aí, né?
Deus que motiva a gente a fazer esse trabalho aí para vocês, né? E se inscreva também no canal, ok? Até mais!